Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samira Brito, psicóloga e coach, e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre a importância do não na infância. Falar o não é uma tarefa aparentemente fácil para algumas famílias, mas muito difícil em outras. Algumas pessoas, alguns pais ou responsáveis têm o não como um sacrifício muito grande para fazer pelos filhos ou pelas crianças. Mas por que isso acontece? Porque é fácil para alguns e difícil para outros. Vamos entender um pouquinho melhor. Bem, cada criança aprende de acordo com aquilo que é ensinado, aquilo que ela vê, o que ela aprende na escola, em casa ou em outros ambientes em que ela convive. Isso que ela aprende, isso que ela vê, esse modelo, a partir daí ela passa a selecionar o que é certo e errado para ela. Esse é o momento em que pais e responsáveis começam a ter as maiores dificuldades em relação ao não ou às vezes até em relação ao sim. É nesse momento em que a criança começa a selecionar o que é importante, o que é certo para ela e o que não é certo. Os pais precisam ter clareza do sim e do não no momento certo e entender a justificativa daquilo para poder passar para a criança. A criança que recebe o não precisa saber o porquê daquele não e o porquê daquele sim, mas primeiro precisa que os pais tenham esse entendimento. Às vezes o sim e o não se torna automático na vida das famílias. Os pais, para se livrar muitas vezes da criança, acabam falando sim muitas vezes e se tornam permissivos demais, ou falam não de forma tão habitual, são tão negativos em relação à criança, que o não começa a sair sem perceber. Quando muitas vezes, naquela situação que você falou não, caberia um sim, para que a criança se tornasse até mais feliz, mais satisfeita em ter ouvido um sim naquele momento. Por exemplo, João quer comer um doce meia hora antes do almoço. Ele pede para a mãe fala não e pronto. Joãozinho sai todo triste, chateado, porque ele não entendeu aquele não, ele só queria comer o doce. Nessa situação, a mãe pode falar o não para o João e explicar o motivo do não. Por que ele não pode comer esse doce meia hora antes do almoço? É regra da casa, não comer doce antes do almoço. E ele precisa ter clareza disso. O sim, nesse caso, seria, por exemplo, João pediu o doce após o almoço e a mãe falou, Joãozinho, agora você pode comer o seu doce, porque você já almoçou e você comeu tudo, mas hoje você não come mais. Agora você só come doce no final de semana ou na semana que vem, por exemplo. Ou seja, é regra da casa e o Joãozinho ou qualquer outra criança só vai entender se você começa a explicar o porquê do sim e o porquê do não. Quando vocês pais fazem isso, estão ensinando as crianças a lidarem com momentos difíceis, com situações difíceis, a aprenderem a lidar com frustrações e com isso vão se tornar crianças mais saudáveis, adultos mais saudáveis e que passam a entender que nem tudo vai ser feito no seu tempo, nem tudo vai ser feito naquela hora que quer, no momento em que ela quer, tá bom? Serão crianças e adultos mais assertivos e que conseguem lidar melhor com regras, com limites, com problemas e com inúmeras dificuldades que ainda irão viver. É na infância que você começa a ensinar o sim e o não. E ainda, ensinar o sim e o não para a criança no momento certo e a justificativa daquilo auxilia no controle da ansiedade. Crianças que aceitam muito sim, que escutam muito sim a todo momento, na hora que quer, tendem a ser crianças mais ansiosas, a querer tudo no seu tempo e a não entender quando não é o momento certo, quando não é a hora certa. Tá bom? É na infância, é nesse momento que vocês, pais e responsáveis, vão ensinar a criança sobre o sim e o não e como se tornar adultos melhores. Bom, consegui explicar, espero que tenha conseguido explicar um pouquinho para vocês sobre o sim e o não na infância, de uma forma bem simples, de uma forma bem resumida, para que comecem a praticar isso no dia a dia. Se você conhece alguém que precisa aprender um pouquinho sobre o sim e o não, que precisa entender a hora certa de falar o sim e de falar o não para o filho, convida ele para assistir esse vídeo. E se você gostou, pode curtir, pode compartilhar, pode passar para os seus amigos. Começa a me seguir nas redes sociais também, que está aqui embaixo, tá bom? Vai ser um prazer ter você comigo em todos os vídeos. Foi muito bom ter você aqui nesse e em breve estarei de volta com outros vídeos. Samira. Olá pessoal, eu sou Samira Brito, psicóloga e coach e eu vim aqui